por aqui e o nosso assunto de hoje é a saúde mental. Afinal de contas, já estamos há mais de 4 meses com essa pandemia. Isso não tá fácil para ninguém. E ninguém avisou que isso ia acontecer. Simplesmente da noite pro dia tudo mudou. No primeiro momento a gente se fechou em casa, o comércio fechou as portas, quase ninguém saía e assim foi. O tempo foi passando, as escolas continuam fechadas, muita gente ainda está no home office, as crianças continuam em casa e os adolescentes também. E aí, como é que a gente faz para manter um certo equilíbrio com tudo isso acontecendo? Até quem chame aí de um novo normal. Mas aqui, na minha cabeça, não tem nada de normal da gente viver assim. Muito pelo contrário. E é por isso que a Elzi Silva, psicóloga, é a minha convidada de hoje para participar desse bate-papo. Vou ver se ela já está por aqui e convidar ela para entrar para conversar com a gente. Vamos lá. Ver se ela já está vendo o convite. Olá, Fernanda. Tudo bom, minha querida? Olá! Queria agradecer essa oportunidade. Tá me vendo bem? Tá tranquilo? O som tá ótimo e estou te vendo bem. Tá. Que tema mais interessante que você trouxe hoje, né? Vai dar um bate-papo bem legal, eu acho. Eu acho que para todo Bastante mundo, né? conteúdo. Desde as Com crianças até certeza. os idosos, todo mundo precisando de um pouquinho de sanidade mental nesses dias de pandemia. É E, assim, verdade isso, né? A gente vê assim pela procura no consultório como que tá, né? Como que as pessoas estão precisando desse apoio, de entender o que está acontecendo nessa fase. Então, assim, acho que esse bate-papo é muito interessante, essa informação, porque abrange muitas pessoas, né? Muita gente tem dúvida, então acaba levando a informação para diferentes áreas. Eu acho isso muito interessante. Queria te agradecer essa oportunidade, Fernanda. Acho muito bonito o seu trabalho. eu que agradeço você ter aceito o meu convite. E você já começou aí num assunto que é uma curiosidade que eu tenho, né? Porque, assim, a terapia é uma das áreas que cresceu nesses últimos meses. Seja online ou presencial, as pessoas estão buscando. E que tipo de sentimento tem sido mais comum? As pessoas estão mais ansiosas, com raiva, com uma certa depressão? O que você está percebendo? Então, Fernanda, antes de eu falar sobre isso, eu queria só entrar um parênteses, assim, né? Essa pandemia, ela tem algumas particularidades, sabe? Outras doenças infecciosas já aconteceram ao longo da história, mas, por exemplo, recentemente o Ebola, H1N1, o Zika e tal, mas essa pandemia, especificamente, ela afeta bastante o nosso emocional, por conta das incertezas, entende? Então, ninguém tem muita resposta, ninguém tem um parâmetro anterior de como agir, sabe? Até que medicamento usar, entendeu? Então tem muitas respostas dúbias, controversas, a gente não tem certeza de quanto tempo isso vai durar. Então eles falam até assim, os psicólogos, eles entendem que essa doença ela afeta o físico, claro, como os médicos sabem todos, né? A parte respiratória e tudo, mas ela afeta muito o emocional. E talvez o resultado disso seja mais pessoas com problemas emocionais no futuro do que infectadas até pela doença, e esses problemas emocionais levando mais tempo para resolver, entendeu? Então, aí, respondendo a sua pergunta, o que eu mais observo no consultório, o primeiro sentimento é o medo, né? E o medo seguido da ansiedade. Aí eu queria só separar um pouquinho o que é medo e ansiedade, porque tem muitos autores que eles falam como se fosse a mesma coisa. O medo é quando eu tenho um estímulo externo, um estímulo que vai causar reações fisiológicas em mim e que eu preciso, então, ter uma resposta a ele, que seria lutar ou fugir, ou até outros autores colocam congelar. E a ansiedade, ela é uma apreensão, uma angústia, uma coisa que, assim, uma pressão interna, geralmente relacionada ao futuro e quando eu faço previsões negativas do futuro. O medo, quando ele demora muito tempo para ser resolvido, ou quando ele cresce demais, ele libera cortisol e adrenalina no nosso corpo, que até ataca o nosso sistema imune e abaixa as nossas defesas. Tudo que nós precisamos agora são dos nossos soldadinhos fortes para estar nos ajudando a enfrentar qualquer coisa,
né? Sim. E aí, consequência desse medo, os pensamentos eles vão ficando muito pessimistas, as pessoas vão ficando muito angustiadas, e aí desencadeia todo um processo. Então, a nível emocional, muitas pessoas que não têm sintoma estão começando a ter, e as pessoas que já tinham estão potencializando por conta das vulnerabilidades que estão aparecendo nessa fase. Não sei se eu te Sim. respondi, deu para... Sim. E você falou uma das coisas que também que eu acho que é o maior desafio, eu acho que está na incerteza, né? A gente não foi preparado para lidar com o incerto. E é algo que a gente não tem controle para completar, né? A gente não tem controle algum. A gente não sabe até quando vai, a gente não sabe quando vai ser seguro, quando vai ter vacina. Então, quer dizer, é um monte de ponto de interrogação que não está no nosso controle. Não temos como responder. Como que a gente faz? Tem coisas que estão no nosso controle que a gente consegue resolver. Essas não estão. Como que eu posso usar daquilo que eu tenho controle para administrar o que eu não tenho controle? Compliquei. Uma coisa que eu queria só voltar um pouquinho sobre essa questão da previsibilidade, que é bastante interessante. O nosso cérebro, ele funciona precisando dessa previsibilidade, né? Então, a gente tem, assim, uma vida organizada, aquela rotina, vou levantar cedo, vou trabalhar e tal. Então, existe uma organização na minha vida. Quando isso é tirado, meu cérebro, ele acha que eu estou correndo perigo. Então, ele começa, às vezes, fazer disparar o coração, me colocar em estado de alerta. A minha amígdala, ela fica, que é aquele sistema da emoção, ela fica super ativa, entendeu? E aí aumenta a minha insegurança, meus medos. Então você vê que é um efeito, é uma bola de neve, né? Que uma coisa gera outra. E aí você me pergunta assim, como ter um pouco de previsibilidade em situações que muitas coisas nós não temos resposta. O que a gente tem que se apegar um pouquinho, Fernanda, é o que a gente pode fazer, sabe? Qual é o lado que eu tenho controle? Então, eu tenho controle, por exemplo, do meu cuidado pessoal, da rotina que eu quero estabelecer na minha família, da organização da minha casa, porque até a organização do meu dia, se eu estou trabalhando home office ou se eu estou já mesmo trabalhando no meu local de trabalho normal, essa previsibilidade, essa organização que eu consigo manter, mesmo dentro da minha casa, me ajuda meu cérebro a acalmar e pensar assim, não, tá tudo bem. Não está existindo tanto perigo, porque as coisas estão ele fica mais previsíveis, confortável, sabe? né? Sim. Traz conforto Exatamente. para nossa cabeça. Entendi. E isso entra também as crianças, Fernanda, porque as crianças, elas também precisam dessa organização, entendeu? Então, se eu levanto cedo, se eu faço escovar os dentes, se eu dou o café, aí vamos lá, tem as aulas para assistir, depois só da aula, então, que eles vão fazer a atividade mais lúdica, né? Aí tem o almoço, sentado com a família, aí depois tem lá à tarde a sessão pipoca. Que a criança vai tendo, principalmente se ela está na primeira infância, depois até os 10, 12 anos, ela vai tendo também uma organização que ela consegue se acalmar frente a todas as incertezas que ela também está sentindo e vivendo. Sim. A Então, essa criança previsão, terapia o que eu consigo ter controle, principalmente também o cuidado comigo, alimentação, uma vida saudável dentro do possível, é importante que eu faça. Você acredita que a rotina seja um dos pontos principais para a gente ajudar as crianças? Porque assim, né? Eu tenho a minha aqui em casa de 6 anos. No começo estava uma maravilha, ela estava até amando essa história de ficar em casa com pai e mãe, né? Aí o tempo foi passando, 1 mês, 2 meses, já estamos nos 4 meses, com aula online, que é uma coisa que não é do universo infantil, né? O computador é tudo que a gente não quer dar para uma criança e é tudo que eles estão tendo agora. Então vem mais irritação, né? A paciência praticamente zero, a nossa também fica ali mais no limite, muitas vezes até explode. Tem a questão da rotina, teria outras formas da gente ajudar as crianças a passar por isso de um jeito mais tranquilo? Será que começa na gente isso? Acho que essa colocação final sua seria que eu estabeleceria como a mais importante de todas, se for possível, né? Porque eu acho que é um conjunto, mas assim, a central para ajudar as crianças é como eu estou lidando com isso, né? Como que está sendo o impacto da pandemia na minha vida? O quanto eu estou conseguindo me organizar nos meus diferentes papéis, principalmente se eu estou dentro de casa. A primeira infância, de 0 a 6 anos, depois, assim, se estendendo um pouco até os 10 anos, elas estão sendo extremamente afetadas, porque é uma fase que a criança tem muita energia, é uma fase em que ela precisa conviver com outras crianças,
é uma fase que ela não tem compreensão absoluta, né? Principalmente na primeira infância, do que está acontecendo. E aí ela também não consegue, muitas vezes, externalizar o que ela está sentindo. Então ela fica com aquele conflito, com aquele sentimento muito ambivalente. Tem hora que está muito empolgada, tem hora que está com raiva, está frustrada, entendeu? E fica difícil também para os pais entenderem essa oscilação em alguns momentos. E o segundo ponto que eu acho que seria muito importante, Fernanda, é criar um casa, um ambiente acolhedor para as emoções, sabe? Não é só a repressão, não é brigar, não é exigir e tal, mas assim, eu entendo que você está triste, eu entendo que você gostaria de estar na sua escola, eu entendo isso, mas isso vai passar, a gente vai estar junto enfrentando essas coisas. E aí eu falo com a criança de acordo com a idade que ela tem. Se ela for muito pequenininha, eu tenho que entrar na imaginação. Por exemplo, esse dia eu vi uma mãe falando assim, o Corona Baby está lá fora. Toda vez que a gente sair, nós vamos colocar máscara e a gente fica super poderosa perto do Corona Baby, mas a gente também tem que usar o álcool. Então a criança, toda vez que ela ia sair, ela imaginava um Corona, que ela tinha visto o desenho, mas Baby, pequenininho, né? Aí ela colocava máscara, ela ficava poderosa e ela enfrentava o Corona Baby. Quer dizer, o que a mãe fez nessa situação? Ela criou um exemplo lúdico, uma situação da imaginação, e a criança vai seguir mais fácil as regras do que se eu ficar falando, coloca a máscara agora, coloca, sabe assim? A criança vai toda hora ter, porque a gente sabe que eles desafiam, né? Aí, então, tem que ser por um lado assim, vamos descer o rio conforme a correnteza, entendeu? E assim, a questão da irritabilidade, às vezes elas até saem um pouco do ponto e tem aquela explosão. E quando é a criança pequena, ela tem dificuldade de voltar desse estado, né? A birra do pequenininho, que a gente consegue. O ideal é a gente não deixar que isso aconteça, mas quando acontece, tem algum caminho da gente fazer com que elas voltem mais rápido? Porque quando as crianças estouram, é um negócio assim, né? Eu acho que quem tem filho em casa deve estar me entendendo. A gente fica, às vezes, sem recurso, né? Às vezes a gente tenta acalmar de um jeito, tenta falar mais firme e não funciona, aquela irritação vai subindo. Para acalmar a criança quando ela entra nesse estado que é até um pouco descontrolado, vai lá. Fernanda, perdi a sua voz, nós vamos ter que voltar um pouquinho só, tá? Só para eu poder pegar a sua voz de novo, peraí. Tranquilo. Se eu consigo. Você está me ouvindo? Fala de novo comigo agora, Fernanda. Agora voltou. Você está me ouvindo? Que tocou uma ligação, aí sai o som, entendeu? Tá. Você falou como que fazer para a criança voltar quando ela está num grau de irritabilidade muito grande, o que eu posso fazer, né? Uma coisa é dar referência para ela do que ela está sentindo, né? Então, a primeira coisa, começa comigo sempre como mãe, me manter calma nessa situação para eu não entrar na mesma energia que ela. Então, eu consigo refletir melhor qual é a melhor saída, se eu consigo entender que a criança ela está se desorganizando naquele momento e eu tenho que manter minha calma para achar a saída melhor. Então, eu falo assim, olha, você está tendo uma crise de raiva, você está ficando muito irritada, né? Não é assim que a gente resolve as coisas, mas eu vou deixar você se acalmar. Então, eu vou esperar, ou eu sento numa cadeira do lado, eu me acalmo e espero a criança se acalmar também, entendeu? Para passar e a gente conversar. Passando um pouco, por exemplo, eu consigo falar para ela que não é assim que a gente resolve as coisas, que a gente pode conversar sem precisar gritar, sem precisar chorar, entendeu? Em outros momentos, Fernanda, às vezes a criança está mesmo muito assustada, muito irritada, às vezes eu pego no colo, eu abraço e falo, calma, você dou nome ao sentimento, você está tendo uma crise de raiva, você está com raiva, mas a gente pode se acalmar, eu estou aqui com você agora, entendeu? Então, o que eu faço? Eu dou referência como a criança pode sair daquilo ali, né? Vamos respirar fundo, entende? E aí eu também posso, principalmente quando é na primeira infância, eu vou distraindo a criança até que aquilo ali acalme, porque nem sempre quando a criança está gritando ou está muito irritada, eu preciso entrar reprimindo, agredindo, brigando, entendeu? Às vezes o que ela precisa é ser acolhida, né? Então, agora, outra coisa é fazer birra, né? A outra coisa é ter o comportamento recorrente de birra e tal, aí tem que estabelecer regras, aí é uma coisa para mudança de comportamento, mas assim, quando é por conta de medo, de insegurança, dessa situação que nós estamos vivendo, a gente pode ajudá-la a atravessar isso sem
sem precisar ser com medidas punitivas ou, sabe, assim, repressoras, Assim, entendeu? é um pouco do exemplo que você falou do Corona Baby, né? Do mesmo jeito que a gente exemplifica uma coisa e dá vida para aquilo, a gente dá nome e referência para os sentimentos, para que ela comece a compreender o que ela está sentindo. Exatamente, Uhum. isso mesmo, por E aí, se a gente né? parte para os adolescentes, né? Não sei se as pessoas que estão ouvindo aqui, acho que quem tem adolescente em casa deve estar tendo também outros tipos de desafios. O caminho é parecido com o da criança? Como que a gente lida com eles? Então, Fernanda, eu achei que a gente ia conversar sobre isso e eu andei até pensando, porque assim, eu atendo bastante adolescentes, né? E eles têm me procurado bastante também nessa fase, você entende? Esses dias eu tirei uma semana de férias e aí eles precisavam e ficavam conversando e tal. E eu acho assim, sabe, que tem um vínculo gostoso, então tudo certo, né? Eu pensei sobre isso para a gente poder conversar e eu separei assim, só como uma maneira estrutural assim para entendimento, três tipos de comportamento dos adolescentes. O primeiro tipo, o grupo, assim, seriam as pessoas, comportamento dos adolescentes nessa época da pandemia, né? Sim, Os sim. adolescentes que estão entrando dentro do quarto, se fecham no quarto e não interagem muito com a família e vivem só tecnologia e até se distanciam um pouco dos amigos, a não ser em jogos de online, essas coisas, geralmente vão para jogos mais agressivos e tal, mas assim, mesmo meninas, às vezes existe esse distanciamento, tanto do social como da família. Esse tipo de adolescente que mais preocupa, né? Até Uhum. estava conversando com uma psiquiatra sobre isso e ela também classificou como a situação que a gente tem que ter um olhar diferente, porque é a criança que não exige, que ela não pede, que ela não, o adolescente, né, que não faz, não, Uhum. ele fica totalmente isolado, mas que pode estar tendo um quadro depressivo, que pode estar conversando com pessoas que também não são legais. Então a gente precisa saber o que está acontecendo naquele universo ali, né? O segundo tipo é aquele adolescente que é um misto, assim, ele fica lá um pouco, mas ele volta e de vez em quando está irritado, às vezes ele quer sair, às vezes ele não aguenta, ele quer encontrar os amigos, quer passear de bicicleta e volta, nem está conseguindo estudar tanto assim, mas cumpre as obrigações, as performances e tal. Adolescente. Esse segundo grupo é um grupo assim, né? Que tem hora que está bem, tem hora que não está tanto e tal. Então, bem na fase. E o terceiro grupo, que é um grupo que está me surpreendendo também bastante, pelo lado assim, da adaptação. Eles estão se reinventando. Então, é um grupo de adolescentes que eu tenho percebido que está gostando de se esforçar para estudar, para aprender qual técnica melhor, que faz a tarefa online junto com os amigos, entendeu? À tarde. Tem pessoas, adolescentes que estão marcando de fazer aula juntos de atividade física, sabe? Esses dias eu tive uma festa de aniversário que os pais fizeram online, então os adolescentes deixaram o presente na portaria e cantaram o bolo todo mundo junto, você entende? Então, assim, existe um outro grupo que está ajudando na tarefa de casa, que está dando conta das obrigações. Claro que tem momentos de angústia, momentos de tristeza, mas que eles estão sendo criativos nas respostas, sabe? Então, é assim, bastante interessante a gente ver esse movimento. Tem muito a ver também com a dinâmica familiar, né? Como a família também está estruturando esta casa, né? Para eles poderem estar se manifestando, se expondo e tudo. A verdade é Respondi, que Fernanda? criatividade e resiliência são coisas que sempre vão dar certo em qualquer momento, né? São palavras de ordem, principalmente numa situação de crise. Antes da gente continuar, eu vi que a Carol entrou aqui, a Carol do meu grupo de inteligência emocional, lembra? Dando aqui boa noite pra gente. Adorei ver que você está aqui, Carol. Vamos seguir com o nosso bate-papo aqui com você acompanhando. Então, já que nós estamos chegando aqui na nossa fase adulta, né? Tem crianças, tem Uhum. adolescentes, e temos nós que também sentimos incertezas, inseguranças, medos, angústias, cada dia um pouquinho de cada coisa. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Tem dia que a gente está feliz, empolgado, levanta, limpa a casa, faz tudo, e tem dia que você não quer nem sair do sofá. É importante a Uhum. gente começar a perceber como que a gente se sente, se algum sentimento de repente está sendo mais intenso, que a gente precise procurar uma ajuda, seja profissional ou mesmo de um amigo, para a gente conversar, que tipo de ferramentas que a gente pode ter e a importância dessa autopercepção. Eu acho que é bacana da gente falar um pouquinho.
Queria aí cumprimentar a Carol que entrou e falar da Fernanda, a turma de inteligência emocional, né, dos nossos grupos. Eu estou com muita vontade de começar de novo, porque os grupos sempre deixaram assim um calor humano também, né? Foi muito mais do que só a parte do autoconhecimento, da inteligência emocional. Acho que a gente entra bem dentro da inteligência emocional com a sua pergunta, né, Fernanda? Porque o primeiro pressuposto da inteligência emocional é o autoconhecimento. E nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que se perceber, né? Porque, como nós vimos, esse medo ele está se prolongando por bastante tempo aí, são mais de 4 meses e tal. O que isso está causando em mim? Né? Que tipo de sentimento eu estou tendo? Porque quando a gente tem essa falta de previsibilidade, aumenta as nossas vulnerabilidades e aí a gente, às vezes, potencializa os problemas em outras áreas da nossa vida. Não sei se você está entendendo. Então, eu estou vulnerável por conta do Covid, eu estou com medo por conta do Covid, e aí eu tenho um problema para enfrentar no meu dia a dia, ou com meu filho, ou com meu marido, e eu posso potencializar isso também, entendeu? Então, assim, as minhas raivas, minha irritabilidade, a minha falta de paciência, eu posso estar desenvolvendo quadro de pânico. Então, essa percepção ajuda muito, até para eu saber que tamanho eu estou dando para cada problema, que tamanho, que desgaste emocional. A partir desse autoconhecimento, eu consigo ter um controle maior das emoções, né? Então, se eu percebo que eu estou perdendo paciência muito fácil com meu marido, eu vou tentar administrar isso de um jeito melhor, porque eu sei que eu estou num momento ímpar da minha vida, eu preciso ter essa compreensão. E eu preciso ser minha amiga o suficiente para admitir que eu posso ter esse altos e baixos de vez em quando. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou tão bem. Tudo bem, entendeu? Então, assim, o autocontrole, ele me faz perceber que eu também não quero ficar só na fase ruim, e aí me ajuda a sair disso. E me ajuda também, Fernanda, né, essa parte de conhecimento emocional. Então, a gente pensa no autocontrole, no autoconhecimento, o autocontrole e na motivação para eu fazer escolhas acertadas. Porque uma coisa que eu vejo muito aqui no consultório são dúvidas de como agir. Eu tenho que visitar minha avó, será que eu vou ou não? Agora, por exemplo, meus filhos vão voltar para a escola pode voltar, daqui a uns tempos vão voltar. Eu mando ou não mando? O que é melhor? Né? O que é menos pior? A criança correr risco e ter uma vida mais estruturada ou ela ficar queimando etapa do desenvolvimento, perdendo aprendizagem e não correndo risco por conta do corona? Uma balança que os pais têm que decidir sem referência. Não é isso? Sim. Então, porque assim, a nossa responsável, né? Exatamente, porque outro. tem gente que fala que não vai levar, tem gente que fala que vai levar conforme a proposta da escola, se sentir segurança, tem gente que fala, não, eu preciso levar, que ele precisa voltar. Então, cada pessoa reage de um jeito, mas assim, esse autoconhecimento, esse autocontrole, essa me ajuda a fazer escolhas mais acertadas, mesmo quando eu não tenho uma referência se eu vou estar certa completamente. Entendeu? Sim. A gente nunca está certo 100% e nunca está errado 100%, né? A questão é achar o equilíbrio. Exatamente. Você falou de um ponto muito importante. Assim, existe uma possibilidade das escolas voltarem em setembro, né? Não é certeza ainda, mas pode ser que volte. Só que não vai ser aquela escola de antes. Não vai ter lanche trocado no recreio. Não vai ter abraço e pega-pega. Vai ter cada um na sua carteira, livrinho, lanchinho separado. E aí, como é que a gente prepara essas crianças? É importante a gente falar com elas? Como que a gente vai fazer? Agora até eu fiquei aqui com o coração apertado. Na verdade, a gente fica, né? Porque elas vão voltar para a escola com uma referência do que era antes, né? E elas vão encontrar uma outra situação, né? Até menos amigos, né? Porque se tiver dividir as turmas e tal, nos dias intercalados e tal. Fernanda, eu acho que de tudo que a gente vive, a gente tem que tirar assim, o que eu posso aprender com isso, o que eu posso ensinar para meus filhos e qual a lição que eu vou deixar dentro dessa situação. E essa pergunta que você me fez, eu acho que pode ser um ganho grande aí no desenvolvimento da criança,
conversar com ela sobre isso e mostrar que a gente tem que estar adaptado para a realidade, a gente tem que se adaptar às diferentes realidades. Então, o que eu tenho nesse momento não era o que as crianças pararam há 4 meses atrás, mas é uma realidade nova e que eu vou ter que me adaptar a ela. Então, se eu consigo transmitir isso para os meus filhos, se eu consigo fazer com que eles criem esse recurso para novas situações no futuro, quando aparecerem e precisar de um processo de adaptação, já está existindo um ganho, você entende? Claro que vai existir a frustração, mas vai existir um ganho porque eles vão estar conseguindo se adaptar àquela realidade, apesar dela ser diferente. Percebe? E é importante que a gente verbalize isso para eles, que a escola vai estar diferente, né? Não dá para eles chegarem lá e dar de cara com uma escola diferente, né? E até falar diferente no quê? Sabe assim, né? Que vão menos amigos, vão dividir as turmas, você não vai poder brincar do jeito que você brincava, você vai ter que levar sua máscara, você vai ter que lavar a mãozinha, você vai ter que trocar a máscara de tanto em tanto tempo, porque até o vocabulário para as crianças, ele mudou, né? Eles estão escutando sobre coronavírus, sobre máscara, sobre pandemia, sobre um monte de coisa o tempo inteiro que não fazia parte, até pouco tempo, do vocabulário deles, né? Então, eu acho assim, que a gente tem que focar bastante no criar recursos emocionais para as crianças enfrentarem as diferentes situações de vida, porque eu vou estar ajudando com que meu filho adulto também tenha esse recurso construído, né? Sim. Um outro sentimento que foi muito comum, assim, é a questão do luto, né? A gente tem o luto tanto das pessoas que perderam parentes queridos, amigos e pessoas próximas, como outras formas de perdas, né? Empresas que tiveram que fechar as portas. E eu acho que até o luto da nossa própria rotina, isso também foi uma perda muito significativa. Não tem o mesmo peso de uma perda física, de uma vida, mas a perda da nossa liberdade, eu acho que também foi um luto. Elaborar o luto é um dos sentimentos mais difíceis que tem, né? Existem formas da gente fazer isso de um jeito mais tranquilo? Uma boa pergunta, né, Fernanda? Porque, assim, o que a gente está vendo nessa pandemia é quase um luto coletivo, né? Sim. Porque, de qualquer jeito, alguém está perdendo alguma coisa, né? Ou você perde a sua liberdade, ou você está perdendo a segurança do seu emprego, ou você está perdendo a sua saúde em algum momento, ou você está perdendo a sua tranquilidade, né? Então, a sua rotina. Então, em diferentes pessoas que você ama, em diferentes graus, aí existe um luto sendo vivido por todo mundo que está vivendo na Terra hoje, né? Porque pandemia está por tudo quanto é lugar, né? Mais em alguns países do que em outros. Mas essa questão do luto é uma coisa bastante séria. Eu tenho até trouxe um livro aqui que eu achei que a gente ia falar um pouco sobre isso, do Viktor Frankl. Ele fala sobre o sentido da vida. Ele está sendo bastante discutido, a teoria dele agora na psicologia, que chama logoterapia, porque ele propõe que em cada situação muito difícil da nossa vida, em que a gente tem perdas, em que a gente não tem o controle da situação e tal, a gente começa a perceber qual é o sentido que tem a nossa vida, o que nos move, o que me faz ter vontade de viver, de sair da cama cedo. Pode ser um grande amor, pode ser meus filhos, pode ser um projeto de vida, pode ser um livro que eu estou escrevendo. O que me move para eu poder sair, mesmo quando a realidade está caótica, e buscar alguma coisa além e não perder o estímulo, o gosto, a vontade de viver. Ele, só resumindo um pouquinho do livro, ele foi prisioneiro em Auschwitz e ele percebeu, ele era psicólogo já, e ele percebeu que algumas pessoas, elas tinham um diferencial, que elas não se deixavam abater pelo frio, pela fome, por todo o sofrimento. E esse diferencial fazia com que elas continuassem andando, apesar dos pés estarem congelados e tal. O que era esse diferencial? Era o sentido da vida delas. Era pensar em retornar para casa, encontrar um cafezinho quentinho, que a esposa ia estar lá. Era pensar no projeto de vida que deixou, ou no emprego que era muito significativo, ou nos filhos que eles amavam. Então, quando a pessoa tinha um grande motivo para suportar aquela realidade, ela conseguia passar por aquilo mais fácil.
Então, uma forma, talvez a gente consiga elaborar esse luto, não é não passar por ele, entender que a gente está tendo perdas, entender quais são as nossas perdas, mas ao mesmo tempo buscar esse sentido na nossa vida, entendeu? Acreditar que isso vai passar, acreditar por que qual é o sentido da minha existência. E quando eu li o livro, eu comecei até eu pensar nisso, né? Qual é o sentido da minha vida, né? E aí eu entendi que é minha família, né? São meus filhos, minhas noras, sabe assim, levanto cedo com vontade de trabalhar e tudo, porque eu quero dar bons exemplos e ajudar com que eles passem por todas as etapas da vida aí também de uma maneira não muito pesada, né? Então cada um tem o seu sentido. E quando você começa a perceber que isso tem um significado muito grande, você suporta mais fácil a realidade sofrida daquele momento, entendeu? Te ajudou? Acho que isso que você está falando não só do luto, como, né, do próprio isolamento e da pandemia, é a questão de você buscar motivações, né? Por que vale a pena esperar? Por que vale a pena lutar por esse momento? Por que vale a pena pensar de que isso tudo vai passar e lá na frente vai ser diferente? Eu acho que essa questão de você buscar, a Adriana Mera está até falando assim, né? Quando você tem um porquê, né? A gente tem um porquê. Você está em casa, existe um porquê, tudo tem um porquê. E eu acho que Ele aqui fala só uma frase aí no livro assim, ó, quando você tem um porquê, você suporta o como. Então, quando você tem um porquê para viver, você suporta como você está vivendo naquele momento. Completando o que ela escreveu aí. Continua, sim. Carol. Desculpa. Não, imagina, o bate-papo é assim mesmo. E assim, eu penso que talvez uma forma da gente se ajudar seja a gente se colocar na agenda, né? Que é uma coisa que a gente não faz. A gente levanta, prepara o café da manhã, ajeita a cozinha, vai resolver a tarefa do filho, vai fazer o seu trabalho. E cadê o teu momento? Cadê a tua atividade física? Né? Muitas coisas não estão sendo possíveis, mas outras são possíveis. Quando a gente entra nessa, vamos dizer assim, nessa roda positiva que vai girando, ó, eu vou fazer isso para mim, eu estou cuidando de mim. Isso gera uma energia positiva para que a gente tenha mais disposição, para que o astral seja melhor? A gente pode voltar até antes de responder isso lá atrás um pouquinho na previsibilidade, né? Porque aí o meu cérebro, então, eu estou cuidando de mim, eu estou me alimentando melhor, eu estou fazendo atividade física dentro do que é possível, entendeu? Né? Então aí eu uso um pouco do que o adolescente estão fazendo da minha criatividade para poder me adaptar. Mas aí o que eu faço? Eu trago isso mesmo, eu alimento uma energia boa e eu me sinto assim merecedora de coisas boas, de passar essa energia também para as pessoas que estão perto de mim, porque aí a gente lembra também do curso que existe uma inteligência que capta, né? Meu cérebro capta pelo neurônio do espelho o que você está sentindo e eu transmito isso muito fácil para as pessoas que estão perto de mim. Então, conforme eu estou alimentando essa energia positiva que vai me trazer motivação, que vai fazer com que eu diminua os meus medos, eu também estou transmitindo isso como um efeito sanfona para as pessoas que estão perto de mim, né? Isso é muito bom porque eu começo a diminuir os meus medos quando eu trabalho também os sentimentos mais nobres dentro de mim, que é a empatia, a gratidão, o perdão, sabe, o altruísmo e o cuidado com a gente também, entendeu? A gente pode treinar para ter mais gratidão, porque é um sentimento que realmente ele só move coisas boas, né? Sempre que você se sente agradecido, seja pela xícara de café que você está tomando, pelo sol que nasceu, ou por alguma coisa boa que aconteceu, parece que coisas boas continuam acontecendo. A gente consegue treinar para ser mais grato? Então, a neurociência nos explica assim, ó, que o nosso medo, ele é ativado no nosso sistema mais primitivo, que é o nosso sistema límbico, né? Que é o nosso sistema lá da pré-história que vem. Mas a gente tem um córtex, uma parte do nosso cérebro, que ela veio pela evolução da espécie também, que é uma parte mais nobre, que ela foi desenvolvida por último, e que entra os sentimentos, que seriam os sentimentos mais nobres aí, então a empatia, a gratidão, o altruísmo, o perdão, todas essas coisas. Cada vez que eu estou alimentando essa parte mais nobre, eu estou administrando melhor esse medo interno, você entende? Porque aí eu não estou potencializando o medo, eu estou ativando outras partes que vão me fazer viver melhor e mais feliz.
tem a gratidão, Fernanda, como várias outras coisas, por exemplo, a gente treina também essas habilidades e isso vai trazendo no nosso coração emoções mais positivas, né? No nosso sentimento, né? Mais positivo, pensamentos mais positivos. Uma técnica, assim, dando um exemplo, seria a gente, antes de dormir, escrever 3 coisas boas que me acontecem todos os dias, por exemplo. Então, eu vou fazer uma reflexão do meu dia e vou localizar 3 ações. Não pode ser, assim, coisas abstratas, mas coisas concretas que aconteceram. E eu vou escrever do lado, e eu tenho essa caderneta no meu lado, na cabeceira da cama, e eu faço isso. E 3 coisas que me aconteceram de boa, coisas boas que me aconteceram naquele dia. E o que eu estou fazendo com o meu cérebro? Eu estou treinando que ele veja o melhor do meu dia. Entendeu? Então, assim, eu tô tirando ele do foco só do negativo e treinando ele para ver o melhor. E aí eu agradeço, eu fico com sentimentos mais leves dentro de mim. Né? Consequentemente, eu vou vivendo mais feliz, com bem-estar maior. Na verdade, é um grande desafio que a gente fala. Se você aconteceu 9 coisas boas e uma ruim, a gente só foca na ruim, né? Não sei o que o ser humano tem na cabeça, que ele põe uma lupa nas coisas ruins e as coisas boas parece que, era assim mesmo, né? A gente não se sente grato pelo simples fato até de estar vivo. Eu treino a Laís de vez em quando essa questão aí. Quando a gente vai dormir, isso que você falou, eu falo para ela, o que você quer agradecer? Só que é engraçado que a criança tem outra percepção. Então ela vai falando tudo que ela fez no dia. Obrigada porque eu fui quando ela ia para a escola. Obrigada porque eu fui na escola. Obrigada porque eu almocei. Se comeu doce, então obrigada porque eu comi chocolate. E é muito engraçado que já vai tendo uma percepção das coisas que fazem bem no dia a dia. Não precisa ser grandes coisas, né? E uma técnica que eu uso com a autoestima baixa aqui dos adolescentes, principalmente as meninas que são mais perfeccionistas em relação a corpo, a não errar, essas coisas. E eu falo para elas assim, cada pensamento que você tiver negativo a seu respeito, você vai colocar no papel esse pensamento e 5 qualidades que você percebe em você, entendeu? Então, assim, para cada um negativo, você vai enxergar que você tem 5 coisas boas, entende? Porque tem que compensar de algum jeito, senão fica só se massacrando, né, de pensamentos negativos, entendeu? Assim, né? Meu corpo é feio, então é isso, então aquilo, entende? Não, eu também sou bonita, eu também tenho qualidade, eu também faço coisas boas para as pessoas, eu também erro, sem problema, entendeu? Também tem coisas em mim que eu não gosto, sem problema nenhum, mas essa sou eu, então eu vou me aceitar, né? Sim. E vou me valorizar conforme eu sou e sempre pensando numa evolução, num crescimento. Eu acho que a gente está vivendo anos muito bacanas de autoconhecimento nesse sentido, né? Coisas que há 10 anos atrás ninguém falava. Né? A gente era rotulado, tinha que viver daquele jeito, isso é certo, isso é errado, isso é aceitável, isso não é, esse é padrão de beleza, isso não é. E hoje a gente está vivendo aquela coisa do permita-se, né? Permita-se ser feliz, permita-se errar de vez em quando, permita-se comer um chocolate, permita-se ser quem você é. Simples assim, né? Você não tem que ser igual o A, o B, o C, não, você é quem é. E aceita-se, não só aceita, eu acho que essa palavra permita-se é uma palavra muito bacana da gente usar, porque aí você se liberta desse peso de querer ser coisas muito diferentes e que não se encaixam em você. E que muitas vezes o outro esconde o que é dele, né? A gente fala que a vida da rede social é tão linda, mas vai ver a vida entre 4 paredes ser tão linda assim, né? Exatamente. Essa palavra, permita-se, eu acho que ela é muito libertadora. Né? Existe embutido nela uma autoaceitação, não é verdade? Sim, exatamente. Né? Eu só vou me permitir se eu estou me aceitando, se eu estou satisfeita comigo, se eu acredito em mim também, se eu estou vencendo minhas inseguranças um pouco, meu medo, entendeu? E como fica mais leve a vida, né, Fernanda? Como é importante isso, né? Eu acho que o equilíbrio, assim, para a gente viver, saber diferenciar os nossos papéis, né? Deixar, às vezes, assim, por exemplo, o trabalho no lugar de trabalho, fazer a tarefa de casa que a gente tem, cuidar da casa, do marido, dos filhos, mas também permitir ser mulher, permitir se cuidar, permitir se dar um cafezinho à tarde com as amigas, sem culpa, entendeu? Como isso é importante, como faz diferença, né? Muitas vezes é o que livra da depressão, né? É o se permitir em vários momentos da vida alguma coisa que tem significado. Sim, com certeza. Bom, eu acho que com isso a gente consegue encerrar esse nosso bate-papo de hoje.
Muito, muito agradecida por você ter aceito esse convite. Sabe que eu te admiro há muitos anos, essa nossa parceria não é de hoje. Aliás, como muitos dos profissionais de saúde que estão aqui, né? São pessoas que eu convivo há muito tempo e que estão no meu coração e fazem parte da minha vida. A nossa realidade está aí, não dá para a gente mudar, não dá para viver numa bolha. Eu acho que talvez essa coisa do permita-se, a gente termina muito bem essa conversa de um jeito leve, que é o que a gente tem que levar para esse período enquanto ele durar. Exatamente. Fernanda, você falou da nossa parceria, né? Faz alguns anos já que a gente convive, né? E sempre numa harmonia, uma cumplicidade, uma relação tão gostosa, né? Com muitas afinidades aí, né? Então, eu queria sempre te agradecer esse carinho que você tem comigo, essa convivência gostosa que nós tivemos ao longo dos anos. E queria desejar para todas as pessoas que estão nos assistindo que ative esse lado melhorzinho do nosso cérebro, então, da gratidão, da empatia. E colocando uma palavra mágica aí que a Fernanda falou, o permita-se também, né? Que aí vocês vão ser mais felizes, apesar da pandemia, não é verdade? Desejo isso para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, Fernanda. Um abraço para todo mundo. Bom restinho de quarta-feira para vocês e permitam-se ter uma noite muito agradável hoje. Minha irmã do Pará está aí, a Viviane, a gente ficou aí quase um ano sem se ver. Enfim, ela conseguiu vir. Que gostoso, que ótimo. Então curta essa irmã, tá? Agora Um nós vamos abraço, lá minha Laís. com a nossa quarta-feira. Então tá. Beijo Um abraço grande no enorme para coração vocês. para vocês também. Beijo grande. Obrigada a todo mundo que assistiu. E sexta-feira tem mais live, hein? Acompanha aqui que só tem profissional bacana nesse espaço. Até Com mais. certeza. Um abraço. Tchau. Tchau.